Ele não Entregue fazia sua ideia carteira de que de a mulher clientes. que ele acabara de Ordem interromper direta da diante de gerência. 12 pessoas, Gwen não carregava o tirou os documento olhos do capaz de tablet encerrar a enquanto dava carreira notícia. dele antes do almoço. Atrás dela, Para ele, Kip mudava eu era o peso apenas do a corpo de um pé silenciosa para da o mesa outro. no canto do segundo O corte andar. de cabelo caro e os Aquela dois que ternos respondia novos e-mails com educação praticamente excessiva anunciavam e levava o recém-formado. próprio almoço em uma marmita Seus de lábios vidro. se contraíram, Na tentando cabeça dele, esconder a meu satisfação sobrenome enquanto significava observava que eu minha não tinha reação. importância alguma. A Ele equipe nunca de se transição perguntou precisa por de que uma tudo até o fim contadora do dia, sênior com 21 continuou anos de Gwen, empresa ainda deslizando uma dirigia pasta o mesmo parda carro sobre a hatch minha mesa. desde os 30 anos. Dados de contato Nem dos porque meu clientes, passaporte permanecia histórico de esquecido em uma atendimentos, gaveta, datas de enquanto o renovação, restante da gerência o pacote completo. viajava para Queenstown em fins de O semana de ar-condicionado planejamento fazia um zumbido estratégico. constante acima de nós. Para ele, viver Sentia de a forma garganta simples era apertar. sinônimo de pensar 8 pequeno. anos. 8 anos Esse foi o atendendo primeiro chamadas de erro que o sobrinho do emergência no meio da fundador madrugada, E não quando a seria o temperatura último subia naquela em manhã. depósitos Meu de nome é materiais Hannah médicos. Whitcomb. Tenho 8 49 anos anos e decorando as trabalho na Marston particularidades de Greer 47 Manufacturing, sistemas em de Lower refrigeração Hutt, industrial desde os 28. diferentes espalhados pela Produzimos região. fixadores 8 industriais, anos construindo parafusos, relações tão arruelas fortes e que sistemas de gerentes de ancoragem fábrica para me pontes ligavam e parques antes eólicos. mesmo de acionar suas Nada próprias chamativo. equipes de manutenção Nada que apareceria quando na um capa de problema uma estava revista. prestes a acontecer. Ainda assim, praticamente E agora todas isso. as rodovias entre Esse garoto Wellington ia e me Palmerston substituir? North têm alguma peça Claro, nossa sustentando sua respondi, estrutura. observando E eu o consigo alívio dizer a surgir no rosto resistência deles. exata de cada produto que Está tudo enviamos desde organizado exatamente 2009, como vocês pediram. porque participei Abri diretamente meu dos arquivo testes. enquanto Kip relaxava Não os entrei ombros. na Marston Ele Greer realmente por ter o achava que esse sobrenome trabalho certo. se resumia a vender Minha mãe trabalhava na ar-condicionado limpeza e de preencher escritórios em relatórios. Petone. É Meu só pai isso? operava a empilhadeira Perguntei no com a porto voz até que mais suas firme costas do que não eu suportaram esperava. mais. Fui a Gwen primeira da finalmente família a levantou concluir o um olhar. bacharelado. O E pacote paguei de por isso desligamento trabalhando no padrão. turno da noite em uma padaria em Seu Newtown, acesso ao prédio será retirando encerrado às bandejas de 17 pão do horas. forno às 4 da O manhã. setor de E tecnologia vai assistindo a monitorar aulas de a atividade do contabilidade seu às 9. sistema até lá. Quando fui à minha primeira entrevista Padrão. na Marston Greer, Como se em algo naquela 2003, situação fosse comum. eu tinha exatamente 2 blazers Acendi uma única e um par de vez, sapatos de com a salto mente já já consertados acelerada. 2 vezes. Entendo A perfeitamente. recepcionista, Uma quando senhora eles gentil saíram, chamada Beverly, fiquei sozinha que na hoje minha está estação, aposentada e mora em cercada por Coromandel, 8 anos de olhou para mim conhecimento e disse: que não poderiam ser "Você vai se repassados dar em bem uma aqui, única querida." tarde. Eles gostam de Um quem realmente conhecimento quer que, pelo crescer. jeito, Eles ela estava consideravam certa e irrelevante. errada ao mesmo tempo. Antes Mas de já chego continuar lá. esta história, Quem me se você contratou está foi gostando Edmund até aqui, Marston, por o favor, fundador. clique no botão Ele gostei tinha e 71 se inscreva anos no na canal. época, e ainda comparecia Seu ao apoio faz toda a escritório todas as diferença. terças e E quintas acredite, usando o mesmo paletó você vai de querer tweed. descobrir o Seu que vem a sócio, seguir. Theodore Meu Greer nome é Adira. e Edmund Até poucas horas administravam a atrás, eu empresa era ao lado gerente de sua sênior de filha, contas da divisão Caroline, de refrigeração responsável industrial pelas operações. de uma empresa que ajudei a transformar Comecei de como uma auxiliar de fornecedora regional contabilidade, em recebendo dificuldade um em uma salário que referência no tornaria um setor. apartamento em Sou Wellington quase organizada, acessível, atenta aos desde detalhes que fosse e dividido com realmente mais 3 apaixonada pessoas, pelo que faço. o que de fato E acontecia. acabei de ser em uma casa surpreendida úmida pela em Mount reestruturação Cook, corporativa com mais carpetes de fria cor que poderia indefinida. imaginar. Não reclamei. Deixa eu voltar ao começo Já de havia tudo. visto 8 situações anos piores. antes, Eu minha tinha avó entrado criou nesse 4 mesmo filhos prédio em uma para a casa minha popular popular em entrevista. com uma A pensão divisão de viúva. refrigeração E a industrial opinião dela sobre tinha apenas 3 reclamações era tão clientes forte e era vista que como um ninguém setor ousava problemático reclamar da perto empresa. dela. Ninguém queria Durante assumir os aquilo. primeiros 6 anos, O gerente eu anterior aprendi. Tinha pedido aprendi da demissão forma depois como de apenas aprende 6 quem meses, sabe que o conhecimento deixando é a uma única bagunça coisa de que ninguém clientes pode tirar de insatisfeitos você e de uma hora registros para outra. incompletos. Entendi cada fornecedor, É uma função sem cada muito margem de futuro, lucro, admitiu cada o meu cliente futuro que chefe atrasava durante a pagamentos, entrevista. Cada mas se você estrutura conseguir financeira manter essas internacional 3 que a empresa contas, utilizava já será e considerado quais um haviam resultado sido positivo. discretamente encerradas pelas Eu não autoridades apenas mantive fiscais. aquelas contas. Eu Descobri transformei quais tudo. executivos inflavam Em seus 2 relatórios anos de já eram 10 despesas clientes. e quais eram No honestos 4º ano, até o último 23. centavo. Percebi Agora, que Edmund Marston, 47 apesar de instalações seus modos dependiam da minha tradicionais, experiência para tinha um manter suas problema com operações jogos de azar funcionando do tamanho de uma perfeitamente. cidade pequena, Armazéns e que sua farmacêuticos, filha Caroline indústrias de vinha de forma alimentos, discreta, centros de organizando armazenamento os danos médico, que ele causava qualquer havia lugar onde o anos. controle de temperatura Cheguei a precisa essa ser conclusão preciso não para porque evitar alguém me prejuízos contou, milionários. mas porque os números não O que a mentem, diretoria e nunca eu os entendeu de interpreto verdade como outras é que pessoas refrigeração leem histórias. industrial Não em é só 2009, vender equipamento. A crise financeira É global confiança. nos atingiu da Quando mesma um compressor forma que falha atingiu no a meio da todos. madrugada Os pedidos e milhões caíram em com 40%. vacinas começam a aquecer. Ninguém Ninguém quer quer ouvir ouvir havia comprometido comprometido uma uma parte parte significativa
precisam de alguém sua que conheça participação aquele na sistema empresa específico para e financiar consiga uma orientar a especulação equipe imobiliária técnica na em hora. Auckland, que Eu deu muito construí errado. essa confiança. Reescrevi Caroline manuais entrou no meu técnicos de escritório madrugada, em uma tarde de porque as versões quarta-feira, dos fabricantes fechou a eram porta e incompletas perguntou e se eu arriscadas. entendia algo sobre dívidas em Criei dificuldade. planos de manutenção personalizados Respondi com que base tinha na estudado o umidade e nas assunto. variações de carga de Ela cada soltou uma instalação. risada cansada Eu sabia e que a disse fábrica que, de vegetais se eu congelados encontrasse uma precisava saída, revisar as ela não serpentinas a esqueceria. cada Foi 42 nesse momento dias, que fiz meu primeiro e não a movimento. cada 30.
Não por o causa da grande, formação mas o específica pequeno. de gelo no processo deles. Aquele que passaria despercebido por Cada muito sistema tempo. tinha sua própria lógica. Procurei o banco com sua base em própria sinais história, públicos de dificuldade seus próprios financeira detalhes que não e nas estavam condições gerais do registrados em lugar mercado, nenhum, sem utilizar além da qualquer minha informação cabeça e interna dos meus confidencial cadernos da cuidadosamente empresa. A organizados. instituição estava se preparando A para diretoria executar nunca o valorizou empréstimo isso. garantido de Eles Edmund, enxergavam os números, o que levaria a uma venda 98% forçada de suas de retenção ações de clientes, por uma fração do crescimento valor anual real de 15%, e provavelmente 32 dividiria a novas empresa. instalações no último ano Eu fiscal. havia economizado cada eles não centavo viam desde o início. era como esses resultados vivendo eram de forma alcançados, extremamente simples, até o momento e em que indo decidiram trabalhar que a eu pé custava sempre caro que demais. possível. Também Peguei herdei uma uma pequena pequena pessoal, quantia da minha avó não em a Nainai, versão simplificada que ficava que, nos como registros da descobri empresa, depois, e comecei havia a folhear comprado páginas discretamente cheias de um terreno em diagramas, Tawa, fluxos em de diagnóstico 1962, e anotações feitas por quase durante nada, ligações de e emergência viveu de lá madrugada. até falecer. O A sistema de propriedade foi amônia da vendida fábrica pelo de espólio, massas emitia um e som minha parte foi de específico alguns dias 42 mil antes da dólares válvula de pressão neozelandeses. precisar ser Somando substituída. com minhas economias, O sistema de tinha controle da 91 fábrica mil de dólares laticínios neozelandeses precisava ser aplicados em um recalibrado após depósito a oscilações prazo no prolongadas Kimbed. de energia. Procurei o banco Nada com disso educação estava nos e arquivos objetividade, oficiais. perguntando Nada se disso aceitariam existia no ceder banco de parte dados da daquele empresa. empréstimo problemático Nada a um disso comprador poderia ser privado entregue com em poucas desconto. horas. Eles Olhei aceitaram para o relógio. prontamente. 13 Queriam horas e retirar aquele 22 ativo do minutos. balanço antes Menos do de 4 próximo horas fechamento para decidir contábil. o que fazer. Comprei a primeira Meu parcela, celular vibrou com com valor uma nominal mensagem de de Tony, 84 mil diretor dólares de operações neozelandeses, do nosso maior pagando cliente 51 mil farmacêutico. dólares neozelandeses. Ouvi comentários sobre Fiz isso mudanças por na meio sua de uma empresa. pequena holding criada com um Está tudo advogado bem? em Petone chamado As Enrique informações Penny, circulam rápido nesse um homem setor. discreto na casa dos 60 Bloqueei a anos tela que sem havia cuidado responder. do espólio da O que eu minha poderia avó, dizer? e que em toda a Que a minha empresa tinha experiência, acabado de nunca descartar disse uma 8 anos palavra de relacionamento desnecessária. em uma reunião de poucos Isso minutos. aconteceu em 2010. Comecei a Eu organizar tinha 33 exatamente o que anos. haviam pedido. Dirigia um carro Nomes, hatch com um amassado telefones, no para-choque traseiro, datas de renovação, morava de aluguel históricos em um de apartamento serviço, de um quarto em apenas as Berhampore, versões básicas e do passava a sistema, ser, de sem forma minhas indireta anotações e estruturada detalhadas. legalmente, tudo correto credora do da ponto de empresa vista que me técnico, pagava o salário, mas por meio completamente de uma inútil holding sem contexto. independente, com Às acompanhamento 15 jurídico horas, externo eu para já tinha evitar reunido qualquer exatamente o conflito que de Gwen interesse. solicitou. Edmund Nem nunca mais, soube, nem menos. Caroline nunca Imprimi soube. tudo. Para o banco, Organizei em eu era pastas apenas uma holding e deixei chamada sobre a Tipian mesa. Capital, registrada Depois, em Lower Hutt, peguei o com celular um endereço e mandei uma correspondente a uma mensagem para caixa Tony. postal. O empréstimo Algumas possuía mudanças uma estão cláusula de acontecendo. conversão em seus termos Posso te originais. ligar amanhã? Aceita por Edmund A em resposta 2007, veio na mesma hora, quando contratou a linha quando de quiser. crédito. Caso determinadas poucos, obrigações não fui fossem juntando meus cumpridas, objetos pessoais. a dívida poderia A ser orquídea que convertida, sobreviveu a a critério 3 do mudanças de detentor, escritório, em ações a foto ordinárias da da família da empresa a minha um irmã, preço previamente minha definido. caneca com Ele fórmulas concordou com isso termodinâmicas, porque na época um presente não da equipe conseguia de imaginar manutenção da que um fábrica dia de enfrentaria sorvetes a depois que ajudei inadimplência. a resolver uma falha Em grave 2010, durante uma onda de calor ele já no havia verão. violado 3 Às dessas 16 cláusulas. horas e 45 Apenas não minutos, sabia que alguém Gwen estava voltou, acompanhando com tudo de Kip perto. logo atrás. Eu não converti a Está tudo dívida aí? naquele momento. Perguntou, olhando as Fazer pastas. isso teria consolidado minha Tudo o posição que você solicitou. e acionado exigências Respondi. legais de divulgação Ela para as concordou quais com a eu ainda cabeça, não estava preparada. satisfeita com minha Em vez postura. disso, mantive a posição. Seu e-mail já foi transferido para o Renegociei Kip. discretamente os termos Seu por telefone meio do corporativo escritório será de Renari desativado às para 17 dar a horas. Edmund mais tempo. Kip E não permitir conseguiu que se a conter. empresa se recuperasse gradualmente. Estive analisando os perfis dos Caroline clientes. encontrou sua Acredito própria que forma existe de uma grande atravessar a crise. oportunidade de atualizar A pelo empresa menos 12 resistiu. instalações para os Edmund novos preservou sistemas seu orgulho. MX7000. Eu mantive meu segredo Sorri de guardado. forma educada, sem Nos comentar 14 que o anos MX7000 seguintes, provavelmente repeti o mesmo apresentaria movimento falhas outras graves em 4 várias vezes. dessas instalações Sempre que a Marston por causa Greer das precisava exigências de liquidez específicas que de os bancos operação. recusavam. Sempre que um Boa acionista sorte, antigo respondi. queria sair e não encontrava Ao comprador, deixar o prédio pela sempre que última um título vez, problemático segurando uma ligado à pequena empresa caixa com surgia meus no mercado pertences, secundário, senti uma a mistura Tipian estranha de Capital emoções. aparecia, de maneira Raiva, discreta e educada, sensação de traição, por meio de Renari. mas também uma O percepção conselho clara. nunca investigou Eles a fundo achavam a que eram origem da donos Tipian daqueles Capital, clientes apenas porque tratando-a tinham como os um nomes investidor registrados em um institucional sistema. comum, sem Estavam consolidar prestes a totalmente aprender os uma lição impactos das cara. estruturas de A dívida primeira ligação conversível veio ao 3 longo dias dos depois. anos. Era Liam, O diretor o financeiro gerente da de época, operações da um homem processadora de chamado frutos Patrick do mar. Bevin. Era do tipo Adira, que respondia o que está e-mails em acontecendo? 17 segundos e lia Um rapaz contratos em ligou 8. tentando nos vender uma Ele viu a reformulação Tipian completa do Capital sistema. registrada em Lower Hutt. Disse que nossa presumiu que configuração fosse um atual fundo está familiar. perigosamente desatualizada. Não estava completamente Isso é completamente errado. diferente Era do que de você fato tinha nos da minha orientado no mês família. passado. Apenas uma família Eu não composta
trabalho por uma mais lá, única Liam. pessoa. Eles passaram Comprei por uma dívidas. reestruturação. Adquiri ações Silêncio na preferenciais linha. de um diretor que se aposentou Você está em brincando. 2014. Toda a cadeia de Comprei frio da outro nossa lote rede de em distribuição 2017, foi construída em torno da quando sua Edmund configuração finalmente se personalizada. retirou. Aquela parte que de seu você ajustou patrimônio passou por especificamente para o nosso reorganização entre processo seus de 3 filhos congelamento adultos. rápido.
Também adquiriu Eu um sei. pequeno lote de ações ordinárias Então esse da novato própria não Caroline entende que alterar em a pressão do nosso 2019, refrigerante quando seu nos marido custaria recebeu o milhões em diagnóstico de reestruturação câncer, das e instalações? ela precisou de dinheiro com urgência. Aparentemente não. Nunca revelei Outra que era pausa. eu. Renari O que você conduziu está fazendo toda a agora, operação. Adira? Ela aceitou Sorri a pela proposta primeira porque vez o em valor era dias. justo, porque confiava em Estou Renari tirando um e tempo porque para não fez avaliar minhas perguntas opções. desnecessárias. Quando o conselho A segunda revisou ligação estrutura veio no dia societária da seguinte, empresa pela e depois a última vez, terceira. em 2020, No final da semana, os acionistas eu já tinha listados eram ouvido os 12 mesmos de gerentes sempre. de instalações Caroline diferentes, Marston Bell, todos com com seu versões bloco familiar, parecidas da mesma história. 2 diretores antigos O com novo pequenas gerente de contas participações, fazia o plano de recomendações ações que para demonstravam funcionários uma com sua falta de fatia compreensão modesta, básica e das ao final da operações lista, deles. a Taiping Então, Capital veio a Holdings ligação Limited, que mudou com tudo. 11,2%. O próprio CEO, Daniel, Ninguém me se ligando incomodou. diretamente em uma Ninguém tarde de questionou. domingo. Era uma O que foi que participação você pequena fez? o suficiente para Perguntou passar ele, despercebida, com a voz trêmula, O que o conselho tentando não segurar a percebeu raiva. e que ninguém analisou desde Exatamente então o que me pediram. foi o conjunto de Entreguei dívidas a lista de conversíveis. clientes. Os 5 conjuntos de empréstimos Muitos clientes reestruturados, pararam de atender cada nossas um ligações. com cláusula de conversão, A outra metade está cada um com ameaçando preço de rescindir os exercício contratos de definido em serviço. momentos distintos, cada um A cadeia de representando um direito distribuição futuro de farmacêutica se está tornar falando em sócia da entrar empresa com uma que, ação se judicial por causa de um conselho alteraria que o de Kip forma deu. profunda a Não estrutura de respondi, propriedade, deixando o em silêncio teoria, se prolongar nas entre condições nós. adequadas. A Já Taiping estamos Capital enfrentando poderia cancelamentos converter e essas pedidos de posições encerramento e, junto antecipado às de ações contratos, preferenciais, transformá-las Daniel, em ações já ordinárias, sem conseguir manter a postura o que, profissional. mediante a O aprovação gerente do regulatória frigorífico riu e quando o Kip cumprimento sugeriu das exigências substituir os legais sistemas de auxiliares de divulgação, refrigeração. poderia resultar em Ele uma riu, participação de até 53,4% Encostei no balcão da cozinha, do capital social observando a luz do emitido. sol de domingo à tarde Renari e eu atravessando as janelas do meu tudo apartamento. uma vez por ano. Sempre Realmente é na uma primeira situação terça-feira de complicada. fevereiro. Ele me Disse levava por fim. num pequeno café na rua Jackson. O que foi exatamente em que você Petone. entregou pra gente? Pedia um café com leite, Ele pressionou. e um bolinho de Nomes, tâmara, números de e telefone, me mostrava a datas de situação com renovação calma. e histórico de serviços. Você não está exposta. Ele Foi dizia. isso que pedimos. Você não Mas está não era sendo só isso que a gananciosa. gente queria. Está apenas Respondeu preparada, ele. caso um dia precise. Não houve nenhuma mágica Depois com esses disso, ele clientes. pagava a conta e não voltávamos ao Fechei assunto os olhos por por mais 12 12 meses. meses. Nunca Não imaginei houve que nada realmente além de 8 precisaria estar anos atendendo preparada. todas as Pensava ligações, que faria a conversão de forma aprendendo tranquila cada quando me sistema aposentasse e resolvendo assumiria problemas uma antes que posição no virassem conselho. crises. Talvez Esse financiasse conhecimento não algumas estava bolsas no de banco de estudo no dados nome da porque minha você mãe nunca pediu por e ele. viveria o restante da vida E nunca com deu uma valor a satisfação isso. silenciosa. Precisamos de saber que a você mulher de que volta, limpava escritórios disse em ele. Petone As tinha uma palavras filha pareciam que havia difíceis de comprado o sair. prédio. Esse Fala era o quanto plano. você quer. Não era Quase um dei plano uma de risada. vingança. Era um Não plano se trata para de preservar dinheiro. a dignidade. Então o quê? Então Brandon Um cargo no apareceu. conselho? Brandon Um novo Marston título? Hale. O que Era você sobrinho quer? de Caroline. O que eu Filho da queria? filha mais nova de Edmund. A pergunta ficou uma no ar mulher enquanto eu chamada pensava. Felicity, que havia se Vingança? mudado para Sydney Reconhecimento? nos anos 90 e Ou se algo casado mais com essencial? um homem de uma família proprietária Eu de não 3 quero nada vindo de concessionárias de vocês. automóveis. Respondi por fim. Brandon tinha Eu entreguei 27 exatamente anos. o que o Ele RH havia concluído solicitou um durante o MBA processo em um de programa em desligamento. Melbourne no mês de Se junho isso do não ano foi anterior. suficiente, E sua o mãe problema decidiu, não é meu. com aquela confiança que não se Depois de sustenta na desligar, prática que apenas fiquei algumas mães sentada no demonstram, sofá, que o tentando filho estava entender onde destinado aquilo a ia conduzir chegar. a Marston and Eu não Greer tinha para o sabotado que ela nada. chamava de a Apenas próxima entreguei fase. exatamente o que Caroline, me pediram. já com Nada 68 além anos disso. e cansada de um jeito Exatamente que o que foi nenhuma pedido. viagem resolveria, Meu telefone concordou vibrou em novamente. permitir que Brandon assumisse Uma o cargo mensagem de do diretor Tony, de do estratégia em depósito fevereiro do farmacêutico. ano anterior. Ele já Tive chegou uma com o conversa cargo interessante garantido com seu substituto antes hoje. mesmo de ter uma Quando mesa podemos no escritório. conversar? Nas 2 Apareceu semanas em uma seguintes, manhã de terça-feira, recebi mensagens usando um parecidas terno de que custava vários mais do que gerentes de meu primeiro instalações. carro. Alguns Caminhou estavam pelo irritados, escritório de planta outros aberta no segundo confusos, andar, mas como todos se queriam fosse saber a herdeiro de mesma um coisa. império. O que tinha Cumprimentou acontecido gerentes seniores e o que eu sequer faria a conhecia. E em Eu 40 ainda não minutos, tinha uma resposta. já perguntava à Então recepcionista surgiu uma se o prédio oportunidade possuía uma inesperada. máquina de café expresso, Mila, que não diretora fosse de dos anos operações da 90. fábrica de vegetais congelados, Ela lhe lançou me o convidou mesmo para um olhar café. que costuma dirigir ao Aquele cara estafeta novo quando ele ligou deixa a ontem, porta aberta no inverno, disse ela, mexendo o latte. No começo, Tentou me eu não explicar desgostei por que de deveríamos Brandon. adotar o Fiz um cronograma de esforço manutenção genuíno trimestral para isso. deles, Ao longo em dos vez do anos, sistema vi personalizado muitos de jovens 42 entrarem dias que ali você cheios criou. de confiança E aí? superficial. Perguntei. E a maioria se tornava Ele mais disse que era o equilibrada padrão da após alguns indústria meses. e que Quando facilitaria percebia o agendamento que da produção equipe de serviços. não é a apresentação de Ela revirou PowerPoint. os olhos. Achei que com ele Quando seria mencionei igual. que perderíamos cerca Estava de 30 mil enganada. em produção,
Toda Brandon vez que não era do cristais de tipo que gelo se se ajusta formassem com mais facilidade. repentinas com esse Era o cronograma, tipo de pessoa que ele não confundia fazia falar ideia alto do com que ele estava televisão e falando. laços familiares com direito Assenti. automático a privilégios. O Em ciclo 3 de semanas, 42 dias já havia havia sido alterado o resultado de orçamento de 3 meses marketing de sem testes consultar e o gerente da monitoramento. área.
Em 5 semanas. Então deixa eu te Disse a perguntar equipe uma de coisa. operações que os processos de Continuou compras Mila, estavam inclinando-se ultrapassados para frente. e precisavam ser substituídos Se eu quisesse por um te contratar sistema que ele diretamente como conhecera em uma consultora, conferência em você Sydney. teria interesse? Em 7 semanas, Aquilo me pegou de referiu-se a mim surpresa. em uma reunião Eu da nunca qual tinha não considerado participei, consultoria. mas que me foi relatada Pensa por 3 nisso. pessoas A diferentes. gente precisa de alguém que como a entenda contadora nossos do segundo sistemas, andar. não de alguém que tente Eu era encaixar a tudo em um contadora modelo sênior. padrão. Ocupava essa posição havia Enquanto 14 dirigia anos. para casa, Tinha minha 3 mente já profissionais acelerada sob minha explorava supervisão. possibilidades. Ele não sabia de nada Consultoria disso não porque fazia nunca parte te dos deu meus ao trabalho planos. de perguntar. Para ser sincera, Eu não reagi. eu não tinha plano nenhum, Com o além de tempo, seguir em frente. Aprendi que a Mas resposta a ideia mais ficou. barulhenta costuma No final ser do a mais mês, frágil. depois de várias conversas Renari e me disse análises certa vez cuidadosas, que o rio nunca briga eu já com a havia pedra. assinado contratos de O rio apenas consultoria segue com seu 4 caminho, empresas. e um dia, pequenos, a pedra deixa de ser específicos, mas Ele gostava suficientes dessas para me pequenas sustentar reflexões. enquanto eu decidia os Geralmente próximos enquanto pagava passos. um café com leite. Então O veio momento que outra mudou tudo reviravolta. aconteceu em uma manhã Eu de estava quinta-feira, revisando no fim de registros março. de manutenção da fábrica Brandon de enviou um sorvetes, e-mail às 7 quando o horas e telefone 42 tocou. minutos. Número Entre os desconhecido. destinatários estavam eu, Alô? o diretor Adira? executivo, É o Kip. o diretor financeiro, Apertei o o aparelho chefe com de mais operações, o que você responsável quer? por vendas, A voz 3 dele gerentes estava regionais, diferente. 2 diretores não baixa, executivos, quase o desesperada. secretário da empresa, Preciso e da sua 4 ajuda. integrantes da equipe O de sistema de amônia da transformação cervejaria recém-contratada está por apresentando ele, flutuações cujas de pressão qualificações e pareciam se ninguém resumir consegue ao fato entender de o terem motivo. estudado na mesma universidade que E ele. por que eu O ajudaria assunto do você? e-mail era, ele hesitou, reestruturação Porque da os área empregos estão financeira em com risco. efeito imediato. Não só o meu, mas no o de corpo todo da mundo mensagem. lá. Os Se esse 16 sistema destinatários falhar, eram eles informados podem de perder que, semanas de como produção. parte da estratégia de modernização Fechei da os empresa, olhos, a área dividida. financeira passaria por uma A cervejaria tinha reestruturação sido um dos meus para primeiros refletir clientes práticas mais importantes. inovadoras. A equipe em de vez manutenção hábitos confiava em antigos. mim. Eles Um não novo mereciam cargo de pagar chefe de por erros da transformação empresa. financeira Seria criado. Me manda as e seria leituras ocupado atuais. por alguém que Brandon Respondi. estava recrutando pessoalmente 20 minutos dentro depois, do seu círculo. liguei Minha diretamente função para de o contador-chefe engenheiro da sênior seria cervejaria, redefinida como orientando os supervisora de ajustes contas, necessários, passando a responder A ao crise novo foi chefe de evitada, transformação mas financeira. aquilo levantou uma questão Em vez de me incômoda. reportar diretamente ao diretor Eu estava financeiro. ajudando a empresa que me descartou. Minha faixa salarial também No seria dia ajustada seguinte, conforme Daniel essa ligou mudança. novamente. A alteração entraria Soube em do que vigor você na fez pela segunda-feira cervejaria. seguinte. Obrigado. Ele não me ligou. Não Não fiz bateu a isso minha por porta. você. Não teve sequer Eu a sei. consideração de Mas enviar isso uma só mensagem mostra o que privada antes perdemos. de tornar aquilo público. Ele fez Ele uma enviou pausa. meu aviso de rebaixamento O conselho para outras vai 15 se reunir pessoas amanhã antes para mesmo de eu discutir a receber, divisão de porque refrigeração. meu nome era o último em ordem alfabética. Já perdemos na alguns lista de clientes destinatários. importantes. E o vários Outlook outros exibe o avisaram campo que não para pretendem na renovar ordem os em que contratos. nomes são inseridos. Kip pediu demissão Li o ontem. e-mail 2 vezes. Senti e uma fechei o pontada laptop. de satisfação. Fui mas até a vazia. pequena cozinha no fim do Aquilo segundo nunca andar. deveria ter chegado a esse Preparei ponto. uma xícara de chá na caneca lascada O que você está que propondo? uso desde 2007. Perguntei com cautela. E fiquei sentada ali Volte. por alguns minutos. Vamos dobrar seu tentando salário. processar tudo. Autonomia total Depois, sobre a divisão. Peguei o telefone Cometemos e um liguei erro para grave e Renari. sabemos disso. É a primeira terça-feira Era de tudo o abril que eu da deveria semana que querer. vem. Eu Reconhecimento. disse, mas acho Validação. melhor nos encontrarmos antes. Poder. Houve Vou um breve pensar. silêncio do outro Respondi, lado da linha. surpreendendo a Em mim seguida, mesma. ele respondeu Naquela em tom noite, baixo. Espalhei meus Estarei cadernos em sobre a Wellington mesa amanhã de jantar, manhã, revisando o anos café de na rua conhecimento Jackson, acumulado. às 8 horas. Diagramas, cronogramas, Não respondi ao protocolos. e-mail de Brandon. O conhecimento Também não acumulado ao respondi às longo de 4 8 pessoas anos, que passaram pelo meu registrado à mão por escritório mim, naquela manhã, porque a empresa para nunca demonstrar se preocupou apoio o e suficiente em indignação. organizar isso Não de contei forma nada a adequada. ninguém. Meu telefone vibrou Voltei novamente. para casa naquela noite. Era Tony, Preparei um do jantar depósito simples. farmacêutico. Fiquei olhando Precisamos o porto pela conversar, janela da cozinha por cerca de pessoalmente, 1 hora. Amanhã. E fui dormir mais cedo. Sobre o que se trata? Dormi Perguntei. com a tranquilidade de Tomamos quem já uma tinha decisão plano. sobre nossos serviços de Construído refrigeração. muito antes daquele E problema acho que surgir. você vai querer ouvir isso Na manhã diretamente. seguinte, Renari e eu nos Na manhã encontramos no seguinte, café da rua Jackson. Dirigi até o e depósito ele pediu um farmacêutico café com flat o white estômago e um bolinho de apertado, tâmara, tomada pela como de incerteza. costume. Ele não demonstrou Será que eles surpresa. tinham decidido permanecer Tampouco com meu parecia antigo irritado. empregador? Será Será que que Daniel Daniel havia havia conseguido conseguido serena de convencê-los sempre, de que a situação como nas iria nossas melhorar? reuniões de fevereiro? Tony Retirou me uma recebeu na pasta de entrada, papel pardo da com maleta, uma expressão difícil abriu de decifrar. e deslizou 3 documentos Antes de sobre a mesa. começarmos, disse O primeiro ela, era o balanço preciso te consolidado da avisar que Taiping convidei Capital outras pessoas Holdings para Limited, esta reunião. apresentando os instrumentos de dívida Ela abriu em a aberto, porta da sala de as ações conferências. preferenciais, Lá as dentro ações estavam ordinárias e a diretores de posição operações de máxima 12 conversível, instalações diferentes. calculada com 2 casas O frigorífico, decimais,
a fábrica de laticínios, a distribuidora de alimentos O congelados, segundo documento era o uma armazém cópia de do produtos artigo 11 médicos, da Constituição representavam da empresa mais de um Marston quarto da Greer, minha antiga carteira de especificamente a clientes. seção que trata dos Mila, deveres dos da fábrica de administradores em vegetais, relação aos se acionistas levantou. controladores. Estávamos conversando, O artigo 11 disse estabelecia que qualquer sobre decisão você, unilateral de um sobre o que administrador aconteceu na que sua afetasse antiga de empresa forma relevante e sobre a nossas titularidade, necessidades os contínuas de deveres ou a refrigeração. remuneração de qualquer Fiquei em detentor de mais silêncio, de sem 10% do entender onde capital aquilo ia social da chegar. empresa, exigia A consultoria consentimento que você me prévio prestou por nas escrito últimas desse 3 detentor. semanas foi mais O e-mail valiosa de do que Brandon anos de impactava serviço padrão do diretamente seu meu antigo cargo, empregador. minhas responsabilidades Continuou e ela. minha E remuneração. não sou a única que pensa assim. A Taiping Capital Liam, já da possuía processadora de 11,2% frutos do mar, das ações concordou com a ordinárias, cabeça. antes mesmo de Vimos uma qualquer empresa que conversão antes ser oferecia considerada. um serviço excelente, Brandon através de violou o você se artigo transformar 11 em no um instante em caos que de clicou falhas em de enviar. comunicação e O terceiro recomendações documento era uma arriscadas. minuta de notificação de conversão. Ninguém quer 5 continuar parcelas fazendo de parte dívida disso. conversível. Tony Todos deu os um passo à critérios frente. atendidos. Todos Temos os uma cálculos proposta para revisados por você, uma Adira. empresa independente que Algo que Renari havia acreditamos que contratado você vai querer anteriormente. considerar. Como parte de uma revisão Ela preventiva deslizou das uma pasta estruturas pela mesa. financeiras. Abri, sentindo O minhas aviso mãos estava tremerem pronto para ser levemente. registrado no órgão Dentro competente. havia um plano de negócios. Estava datado, Uma nova empresa mas ainda focada sem exclusivamente em gestão e Renari havia consultoria de deixado o campo da refrigeração assinatura industrial. em aberto. Como Os fazia primeiros todo mês de contratos e fevereiro há compromissos 14 financeiros anos. vieram das 12 Estamos empresas prontos? presentes na sala, Perguntou ele. incluindo acordos Ou de ainda prestação não? de serviço de longo prazo. Observei o documento por garantindo um longo receita tempo. desde o início. Pensei na minha mãe, Não que limpou precisamos de um escritórios em fornecedor Petone que não por entenda 31 nossos anos. negócios. e que Disse certa vez Tony. tirou meio dia de folga não Precisamos de remunerada você. para ir à minha formatura. Fiquei Porque era olhando a para a única forma proposta, de estar presente. sem conseguir responder. Pensei na minha avó em Nanai, Você não precisa que decidir sustentou agora. 4 filhos com a acrescentou pensão de Mila. viúva. E conseguiu Mas comprar um queríamos que terreno você em soubesse Taua, que com o reconhecemos o dinheiro seu que valor. economizou caminhando Mesmo até que o sua ponto de antiga ônibus empresa não tenha e feito seguindo isso. a pé por mais 20 minutos. Enquanto Pensei voltava em para Beverly, casa, a com a pasta no recepcionista, banco do passageiro, que no meu primeiro meu dia me telefone disse: tocou novamente. "Você vai se Era dar bem Daniel. aqui, querida." A Pensei reunião na do caneca conselho lascada. acabou de terminar. Pensei na disse decisão de Brandon. Eles me autorizaram a te Estamos oferecer o que prontos. for necessário. Respondi. Fala quanto você quer, Adira. A notificação foi Por protocolada às 16 Não horas podemos e 17 continuar minutos perdendo daquela clientes. tarde. De acordo com a Encostei o lei das carro sociedades, e olhei para a a pasta mudança ao meu na lado. titularidade efetiva 2 deveria caminhos ser estavam divulgada em diante até de mim. 5 dias úteis. Voltar para Renari a empresa iniciou que me imediatamente dispensou os procedimentos ou construir necessários algo para a novo ao divulgação, lado de que clientes foi realizada realmente dentro dos valorizavam prazos o meu regulatórios trabalho. aplicáveis. Nos dias Recebi seguintes, outra proposta. após o Respondi cumprimento com dos cautela. trâmites legais e registros Nós cobrimos obrigatórios, qualquer oferta. foi Disse ele formalmente rapidamente. reconhecido que a Taiping Não é Capital sobre dinheiro, Holdings Daniel. Limited Nunca havia foi. exercido seus direitos de Então, o conversão que é? em 5 instrumentos Me diz o distintos. que você quer. E que, mediante Respirei aprovação fundo, regulatória e sentindo minha cumprimento das decisão se exigências formar com legais de clareza. divulgação, poderia O que eu resultar quero é em uma algo que você não participação pode de me até oferecer. 53,41% Quero trabalhar com pessoas que das ações reconheceram o meu ordinárias valor emitidas. antes de O perderem comunicado referia-se ao capital social da silêncio do Marston outro lado Greer foi Manufacturing Limited. O que Junto a você ele, está dizendo? havia um pedido, Ele perguntou feito com a nos voz termos tensa. do estatuto da empresa, Estou dizendo para a que já convocação tomei de minha uma decisão. Assembleia Geral Extraordinária de Assim que acionistas, desliguei, respeitando meu os celular prazos começou a legais receber aplicáveis, notificações sem estimados em cerca de 14 Uma dias, mensagem de número com o desconhecido objetivo de apareceu. tratar de questões de governança Isso não decorrentes de terminou. uma recente Você violação não do pode artigo levar 11. nossos clientes. A secretária da empresa, Nosso uma jurídico vai profissional entrar em cautelosa contato. chamada Margaret O'Sullivan, que Fiquei ocupava o olhando cargo para a havia tela, 9 anos, sentindo leu um o novo comunicado tipo de 3 preocupação vezes. surgir. Depois disso, Será entrou que na eles sala do poderiam CEO mesmo me e fechou a impedir? porta. Será Em que seguida, meu acordo de o saída CEO incluía foi até a sala de restrições que eu não Caroline tinha e considerado? também fechou a porta. Pela Pouco primeira depois, vez desde que fui Caroline desligada, pegou o telefone senti e ligou dúvida. para o presidente do conselho, Talvez aquilo não um fosse tão ex-executivo simples quanto bancário parecia. chamado Donald Easterbrook. Liguei para e Tony disse: imediatamente. Podemos "Donald, ter um problema. Temos um problema. Que tipo de A problema? Assembleia Geral Extraordinária Perguntou ela aconteceu na atenta. segunda quinta-feira de abril, Encostei o carro na novamente. sala de reuniões do terceiro Eles andar do estão prédio. ameaçando entrar com um processo. Compareci usando o mesmo blazer Dizem que que estou vesti na levando os minha clientes. entrevista em 2003. Já esperávamos por guardado isso, todos esses anos, respondeu Tony de em forma parte tranquila. por valor sentimental, Sabiam? e em parte porque lã Claro. de boa qualidade Por isso nossa realmente equipe dura. jurídica revisou seu acordo Sentei-me na antes de cadeira falarmos com destinada você. ao acionista Você controlador, pode voltar até aqui? a mesma que Tem Edmund alguém Marston que você costumava precisa ocupar. conhecer. Brandon chegou com 4 30 minutos de minutos atraso, depois, usando eu estava outro sentada terno diante caro, de Janine, e não entendeu por uma que a advogada reunião só especializada começou em depois direito que ele se trabalhista. acomodou na ponta da mesa. Ela vestia um blazer Donald discreto Easterbrook e tinha iniciou a vários sessão documentos com uma breve organizados à sua declaração. frente. Confirmou que o Seu registro acordo de de ações desligamento havia
sido verificado de forma vago em relação a restrições.
Também afirmou que, empurrando uma após o cópia em minha cumprimento das direção, exigências legais, não há uma regulatórias cláusula de e não registro concorrência que seja foi realmente formalmente aplicável. reconhecido E as que a restrições Taiping sobre Capital captação de Holdings clientes Limited são frágeis e passou a deter difíceis de sustentar juridicamente. 53,41% Na das prática, ações ordinárias. nada que impeça você de e abrir que o seu próprio beneficiário negócio. final dessa holding era, Fiquei e surpresa. vinha sendo há 14 anos, Isso não faz sentido. uma funcionária Eles da são empresa. uma empresa enorme. Ele esclareceu que Deveriam todas as ter um contrato conversões mais e sólido. aquisições foram realizadas em Janine conformidade sorriu de com a leve. lei das sociedades, Deveriam, a lei de mas não conduta dos têm. mercados O financeiros, seu documento cobre e o basicamente estatuto da própria confidencialidade empresa. de tecnologia e Confirmou segredos também que comerciais. não houve violação E pelo que comprovada de entendi, dever fiduciário. isso não se aplica aqui, considerando já que que são todas os as clientes que operações estão te foram procurando, realizadas por não meio o de uma contrário. estrutura independente, Senti um com alívio assessoria imediato. jurídica e fora das minhas funções Então eles não dentro da podem me empresa. impedir? Então, eles Ele podem pronunciou tentar te meu nome. pressionar. Brandon O que já virou-se estão para mim fazendo. como se eu tivesse entrado Podem na até sala entrar errada. com uma ação esperando Seu rosto que você mudou de desista, expressão em poucos mas segundos. não tem base jurídica sólida Primeiro para confusão, impedir que você atenda depois clientes incredulidade, que escolhem trabalhar e com por você. fim, uma compreensão Tony, fria e gradual. que observava em silêncio, Ele abriu a boca se para inclinou. falar. Por Mas isso Donald incluímos o um fundo de interrompeu. defesa jurídica na proposta. Senhor Marston Se Hale, eles avançarem, disse ele, nós vamos te apoiar. o acionista controlador tem a Naquele palavra. momento tudo fez sentido. Eu me levantei. Eles já tinham Eu previsto não essa tinha reação. anotações. Tinham se Não preparado. precisava. Eles Eu vinha me acreditaram preparando em mim para antes aquilo mesmo sem de eu ter perceber. certeza. Ao longo de 21 Eu anos. não sei o que dizer. Expliquei ao conselho, de forma Diz direta, que aceita. o que havia Falou ocorrido. Mila, entrando na Detalhei sala o com café. mecanismo pelo qual a conversão A tinha gente sido precisa de acionada. alguém que entenda o nosso negócio de verdade. Esclareci que, conforme o artigo 11, Olhei ao redor. o e-mail enviado Pessoas por que Brandon na reconheciam o meu quinta-feira trabalho, anterior o meu configurava valor. uma ação unilateral Eu de um aceito, diretor da empresa respondi. que impactava de Na maneira manhã relevante seguinte, o título, iniciei a as papelada para abrir atribuições minha e a empresa. remuneração do acionista Precision controlador, Temperature Solutions. sem qualquer consentimento Em prévio poucos por dias, escrito. já Também tinha uma deixei conta claro que empresarial, isso representava, um espaço de acordo com a temporário nossa cedido própria pelo depósito Constituição, farmacêutico e com o vários entendimento já contratos firmado em assinados. 3 casos Meu distintos na telefone Nova não Zelândia, parava. que eu havia Mais solicitado clientes a entrando em Renari que contato, resumisse na tarde mais anterior, sistemas apresentando uma falhas violação sob a de nova dever gestão. fiduciário, que Então chegou a justificava o notificação início de um formal. processo formal de desligamento Cessar por e justa desistir. causa, Dizia sujeito o à documento. apuração interna A empresa e exigia ao que eu cumprimento das interrompesse normas qualquer trabalhistas contato com aplicáveis. clientes e Em devolvesse seguida, supostas informações apresentei, confidenciais. com base nos poderes Levei a carta atribuídos até ao Janine, acionista que leu com um controlador leve pela sorriso. seção 8 da Constituição, Isso é uma tentativa as de seguintes intimidação, propostas. disse ela. Primeiro, que a Eles recente estão mudança tentando na te área assustar. financeira fosse Percebe completamente como eles não revertida especificam nada? e que o e-mail enviado não na tem o que quinta-feira apontar. anterior Você não levou fosse informação oficialmente nenhuma. retirado dos Apenas registros fez da empresa. exatamente o que pediram quando saiu. Segundo, que o cargo de Então, diretor de ignoramos? estratégia fosse encerrado imediatamente, Respondemos com firmeza. com abertura de processo Ela por justa redigiu uma causa. resposta clara, Terceiro, confirmando o fosse recebimento conduzida da uma notificação, análise independente deixando da evidente governança que eu não possuía relacionada dados a todas confidenciais. as contratações Não havia realizadas pelo captado executivo clientes desligado e apenas nos respondia a últimos demandas 14 legítimas meses, de mercado. com atenção especial, Finalizou aos com um 4 aviso integrantes da educado, chamada porém equipe direto, de transformação sobre possíveis e as medidas decisões legais de em compras caso de feitas sem assédio ou consulta. interferência Quarto, indevida nas que minhas nenhuma nova atividades nomeação para profissionais. cargos de alta gestão 3 dias fosse depois, realizada Daniel com base voltou a em ligar. vínculos familiares Precisamos com conversar, qualquer diretor, disse ele com a fundador voz ou carregada de acionista, tensão. atual ou anterior, Pessoalmente, sem a aprovação nada para unânime tratar do com Conselho você. de Administração Estamos enfrentando e do uma onda de acionista cancelamentos controlador. e pedidos de A votação encerramento aconteceu. antecipado de A contratos. decisão foi tomada por O Conselho está aclamação. exigindo respostas. Todas as propostas foram aprovadas. Isso me parece um O problema processo interno de de gestão. desligamento foi iniciado Adira, por favor. imediatamente após a Só reunião, precisamos conversar. com restrições de Uma hora. acesso sendo aplicadas de forma Mesmo indo gradual, contra o meu próprio conforme os julgamento, protocolos internos. aceitei encontrá-lo em uma O cafeteria laptop no centro da corporativo cidade. de Brandon Quando foi cheguei, recolhido na saída. Me surpreendi ao O vê-lo já retrato sentado, dele, encomendado com uma 3 aparência meses antes desgastada. com despesas pagas O pela executivo empresa impecável e de exposto quem eu no me hall de lembrava, entrada ao lado dos havia dado retratos lugar mais a alguém antigos de claramente Edmund sem e dormir Theodore. direito há Foi dias. retirado discretamente naquela mesma Obrigado tarde por pelo vir, mesmo funcionário da disse ele manutenção quando me que o havia acomodei. instalado. O quadro que foi você quer, guardado no Daniel? armário no térreo, onde, Ele deslizou até uma onde pasta sei, pela mesa. permanece até hoje. Uma proposta Os de 4 parceria. integrantes da equipe de transformação Sua nova empresa foram cuida do colocados em relacionamento licença com os remunerada, clientes. enquanto Nós aguardavam a fornecemos revisão os de equipamentos governança. e o suporte 3 técnico. deles pediram demissão Dividimos em a menos de uma receita. semana. Não A toquei quarta, na pasta. Uma jovem Por que que eu realmente aceitaria vinha isso? entregando um trabalho Porque consistente ainda em um temos a canto do infraestrutura espaço que aberto, vocês precisam. recebeu uma proposta A cadeia de efetiva para integrar a suprimentos, equipe de os operações equipamentos, com uma o estoque remuneração de mais peças, adequada. os Ela veículos de aceitou. serviço. E pelo que me disseram, Tudo isso está muito eu posso bem. construir ou conseguir de outra Caroline forma. foi até meu escritório
na mas não com segunda-feira rapidez. seguinte. Nem Fechou com a baixo porta custo. e se sentou na cadeira Ele à se minha inclinou frente, para a frente. a mesma em que havia Isso se poupa sentado anos 15 de anos desenvolvimento antes, para você quando me perguntou e nos sobre devolve dívidas o que perdemos problemáticas. quando você saiu. Ficou me observando Observei por um seu longo rosto tempo. com atenção. Então perguntou: E as ameaças Hannah, legais? era você em Ficaram para 2014? trás. Seria um Fiz recomeço. que sim com a cabeça.
A proposta era, Ela de continuou. fato, tentadora. E em 2000, Um caminho mais curto para montar a estrutura que minha novamente. empresa E o inevitavelmente bloqueio para mim precisaria. em 2019. Ainda assim, havia senti algo mais no uma desespero vez. de Daniel que me deixava Ela cobriu o desconfortável. rosto com as 2 mãos e riu. Vou avaliar risada isso com meu verdadeira. advogado. Metade Respondi, alívio, pegando a pasta. metade constrangimento. Quando me levantei para ir embora, Depois disse: Daniel segurou meu ainda pulso. bem que era você. Só mais uma coisa. Sou a acionista A reunião do controladora conselho é da amanhã. Marston & Greer Manufacturing Preciso de uma resposta há 9 até lá, meses, ou eles vão partir formalmente para minha medidas mais posição agressivas. como contadora sênior, Afastei por minha decisão mão. estratégica aprovada pelo Ameaças conselho. não funcionam mais comigo, Dirijo o Daniel. mesmo hatchback. Levo Janine meu analisou almoço a na mesma proposta marmita naquela de noite, vidro. marcando Tenho os uma pontos nova mais responsabilidade. problemáticos. Passei A a parceria ocupar o daria lugar a que eles antes poder era de de veto Edmund sobre os no contratos conselho. dos clientes. Caroline Também continua exigiria como que eu CEO. transferisse todos os meus Donald segue relacionamentos como para o presidente sistema do deles. conselho. Na prática, A fábrica está mais isso ativa do que transformaria esteve minha nos empresa em últimos uma 5 extensão anos. da deles. Em parte Isso porque não é uma encerramos parceria, 3 contratos disse de Janine. consultoria que Brandon É uma havia aquisição firmado disfarçada, e que não acontecendo geravam aos nenhum poucos. resultado concreto. Então, E em parte devo porque recusar? O clima da equipe melhorou de forma A significativa. menos que você queira terminar Isso é exatamente difícil de onde medir em começou, uma planilha. construindo valor Mas para qualquer eles, pessoa que e já podem tirar trabalhou em tudo um a qualquer escritório de momento. verdade percebe isso Liguei para desde o Tony momento para em que discutir entra. a situação. Financiei uma bolsa de estudos Imaginávamos na que eles Universidade tentariam Victoria algo em nome assim, da minha mãe. disse ela. Financiei Eles outra estão na Universidade pressionados. Massey em nome da minha avó. O que eu faço? As Eles bolsas estão são ameaçando destinadas tomar a medidas mais estudantes que são os agressivas se eu não primeiros de aceitar. suas famílias a ingressar O que na seu instinto universidade diz? e que escolhem Parei para contabilidade, pensar. finanças Que eles ou estão direito. tentando recuperar Cada o controle bolsa cobre e integralmente que as ainda não mensalidades entenderam o que e realmente oferece perderam. uma ajuda de custo por 3 anos. Então confie nisso. Minha mãe, Respondeu que Tony. ainda está viva E e mora na lembre-se, mesma casa em você tem Petone, mais aliados do que chorou quando imagina. contei a ela. Na manhã seguinte, Minha avó, que já enviei faleceu, um e-mail curto provavelmente para Daniel diria que foi recusando um a exagero proposta. para algo que, Em no menos fim, de uma hora, era bastante meu celular simples. começou a receber notificações Quero sem deixar parar. uma mensagem Um final, comunicado interno porque se havia você sido chegou enviado até a aqui, todos os funcionários acredito da que minha merece antiga ouvir empresa, isso. mencionando meu nome A posição diretamente de maior influência e alegando em que eu qualquer havia ambiente roubado quase nunca informações pertence a quem fala confidenciais de mais alto. clientes Pertence e a estava quem tem a memória prejudicando a mais empresa de forma consistente intencional. e a documentação mais organizada. Para piorar, enviaram Títulos uma podem ser mensagem dados por semelhante para qualquer toda a pessoa, base de clientes, mas a posse incluindo precisa ser pessoas com quem eu construída, nem havia falado paga, ainda. formalizada, Por um registrada instante, e o preservada. pânico tomou conta de mim. Eles Ninguém estavam pode tirar tentando de você destruir minha aquilo que reputação você antes construiu mesmo em do meu silêncio negócio ao longo ganhar de força. décadas. Porque, Como eu quando poderia percebem, competir com uma já empresa estão com esse usufruindo alcance disso. todo? Tenha Então paciência, o telefone começou a tocar. seja preciso. Mas não eram Guarde seus ameaças nem comprovantes. cancelamentos. Leia Eram as letras demonstrações de miúdas de apoio. cada contrato que assinar. Acabei e de leia receber o novamente. e-mail mais Economize antiético mais que já do que vi, imagina necessário. disse o gerente da porque fábrica o de mundo sorvetes. costuma oferecer oportunidades Está tudo bem com você? exatamente quando a maioria das após o pessoas não outro, pode aproveitar os clientes ligavam, E quem não consegue para se agir afastar, nesses momentos mas para é quem demonstrar muda tudo indignação depois. com a atitude da Confie empresa. em profissionais discretos Vários e encaminharam a competentes. mensagem que haviam Um recebido bom advogado e em um perguntaram escritório como poderiam pequeno, ajudar. numa rua pouco No movimentada, meio da tarde, pode algo valer mais do que inesperado um começou a escritório com acontecer. paredes de vidro e vista Os clientes para o porto. estavam respondendo ao Não e-mail avalie em seu massa, valor pelo barulho incluindo que os todos os fazem outros sobre si destinatários. mesmos. Avalie pelo Eles que você estavam me realmente defendendo. possui ao final do dia. Explicavam, Inclusive em mensagens aquilo que não detalhadas, aparece em balanços, porque tinham escolhido como o trabalhar respeito comigo. dos colegas, O diretor de o amor da armazenamento família médico contou e a como eu confiança havia de quem viu evitado você uma falha começar grave com pouco que teria e acreditou que destruído você 2 chegaria milhões de longe. dólares em vacinas. A verdadeira O força engenheiro não da está em provar cervejaria valor descreveu um sistema constantemente, de monitoramento mas em construir personalizado algo que fale por desenvolvi, você quando for que reduzia necessário. perdas mensais de forma significativa. Hannah nunca buscou O reconhecimento gerente da imediato, fábrica de nem laticínios validação relatou externa. como minha Enquanto atuação muitos durante uma competiam queda por de atenção, energia, evitou ela a perda acumulava de uma semana conhecimento, inteira de produção, controle e posicionamento mensagem após estratégico. mensagem. A Relato história após mostra relato, que o mundo não mostrando recompensa de forma apenas quem clara aparece, tudo o que a mas empresa tinha principalmente descartado quem entende as ao regras decidir que eu era invisíveis do caro jogo. demais. Em ambientes Ao onde o anoitecer, barulho domina, algo já o tinha silêncio mudado. bem planejado se torna uma arma Daniel poderosa. ligou novamente. Desta vez com O a erro voz de baixa. Brandon não foi apenas subestimar Hannah. A reunião do conselho foi acabou ignorar de terminar. a profundidade que existe por Disse trás ele. daquilo que parece simples. Estamos retirando todas No as fim, acusações contra não você é sobre e sua vingança, empresa. é sobre preparo. O que fez vocês E quem mudarem está de preparado ideia? não reage. Os e-mails dos clientes Decide. foram A maior esclarecedores. lição dessa história Vários membros do é que conselho valor não real tinham noção não da depende dimensão de do que percepção vocês imediata, realmente entregavam, mas além de da construção gestão básica. consistente ao longo do tempo. Ele fez uma pausa. Hannah não tentou mudar a forma De como qualquer era forma, vista. lamento que Ela tudo mudou tenha sua chegado a posição esse dentro ponto. do sistema. Com o passar das semanas, Enquanto outros minha nova buscavam empresa crescimento cresceu de rápido forma e visível, consistente. ela investiu em Ao algo
final mais do sólido. segundo mês, Controle havíamos estrutural. fechado contratos com Isso 32 exige empresas. disciplina.
a maioria da minha antiga e visão carteira, de longo prazo, além de novos clientes que muitas chegaram por pessoas indicação. perdem oportunidades Contratei porque meus querem primeiros reconhecimento colaboradores antes de terem base. 2 técnicos que Hannah haviam fez o saído da oposto. empresa insatisfeitos Construiu com um base novo modelo antes de qualquer gestão reconhecimento. e um coordenador de operações quando para o lidar momento com o chegou, aumento da demanda. ela não precisou convencer Então, ninguém de nada. veio a confirmação Os do fatos que eu já estavam suspeitava. organizados. A Documentados empresa e iniciou protegidos. negociações para No vender mundo a divisão real, de quem refrigeração domina os industrial bastidores por um valor frequentemente bem define abaixo o que do que ela acontece valia no palco. antes. Depois E de entender perder isso contratos muda importantes em completamente a clientes forma de como longo você prazo. joga o jogo. A divisão que eu havia Agora me estruturado, diz, transformando você já passou 3 por clientes situações em que problemáticos entregou em 47 valor real, relações mas não sólidas, recebeu reconhecimento? entrou em declínio sem o Em algum conhecimento momento e sem os confundiu vínculos que eu competência mantinha. com visibilidade. Daniel ligou uma última Ou percebeu vez. que estava construindo É dentro de oficial, uma estrutura que disse nunca ele. foi feita para te A valorizar. divisão acabou. O Como conselho você decidiu reagiu a reduzir isso? as perdas. Escreve aqui nos comentários, Sinto eu muito. quero muito saber. Respondi com E não sinceridade. esquece, deixa também o Ainda seu havia muita comentário gente com boa uma lá. classificação de 1 a 10. Não precisa. Para mostrar Era o quanto você inevitável gostou, depois que perdemos o porque contrato assim com a eu rede de consigo trazer farmácias mais ontem. vídeos que sejam interessantes Aquilo foi o pra golpe você. final. Se essa Ele história te soava fez pensar conformado. diferente, já Sabe deixa o que é mais like e impressionante? se inscreve no canal. Se tivessem Porque valorizado o que você cada construiu história não é desde o só uma começo, narrativa. nada disso É uma teria nova acontecido. forma de enxergar o jogo. 6 meses depois, eu estava no escritório recém-ampliado da Precision Temperature Solutions, observando nossa equipe de 15 pessoas. Atendíamos 63 instalações em 3 estados. Tínhamos acabado de aparecer em uma revista do setor como uma empresa inovadora e disruptiva na área de refrigeração industrial. A matéria destacava como tudo começou com uma profissional subestimada pela própria gestão e clientes que enxergaram o que a empresa não foi capaz de perceber. Naquela noite, organizei uma pequena celebração para os 12 clientes iniciais que acreditaram no meu projeto. Enquanto brindávamos, Tony levantou o copo. A reconhecer o seu valor, disse ela, e ao fato de que outras pessoas também conseguem enxergar isso. Sorri ao imaginar como tudo poderia ter sido diferente se a empresa tivesse simplesmente reconhecido o valor que eu entregava. Se tivessem entendido que relacionamentos com clientes são construídos com confiança e conhecimento, e não apenas com nomes em uma lista, ainda assim, teriam exigido que eu entregasse minha carteira. E o que eles receberam foi exatamente isso, nada além do que pediram. E foi justamente isso que se tornou a maior vingança possível. Ver a empresa se destruir pela própria falta de visão, enquanto eu construía algo muito mais sólido a partir daquilo que eles decidiram abandonar. O maior erro de muitas empresas não está em decisões rápidas, mas na incapacidade de entender onde realmente está o valor que sustenta seus resultados. A história mostra que dados, relatórios e sistemas são apenas superfícies organizadas de algo muito mais profundo, conhecimento aplicado, experiência acumulada e, principalmente, confiança construída ao longo do tempo. A Dira não perdeu seu valor ao ser demitida. A empresa é que perdeu a capacidade de enxergá-lo. Quando profissionais são tratados como peças substituíveis, ignorando tudo o que existe além do visível, o resultado inevitável é o colapso silencioso que começa por dentro. Valor real não se transfere em planilhas, não se replica em treinamentos rápidos e não se substitui com promessas. Ele é construído, cultivado e reconhecido. E quando não é, encontra outro lugar para crescer. Essa história não é apenas sobre uma demissão ou sobre vingança silenciosa. É sobre percepção. Sobre quantas vezes estruturas inteiras dependem de pessoas que nunca foram realmente valorizadas. E mais do que isso, sobre o quanto o poder pode ser ilusório quando baseado apenas em controle formal e não em compreensão real. A empresa acreditava que tinha domínio sobre os clientes porque tinha os contratos, mas ignorou que confiança não se assina, se conquista. A Dira não precisou lutar, atacar ou provar nada de forma direta. Ela apenas fez o que pediram. E isso foi suficiente para expor uma fragilidade estrutural que sempre esteve ali. No fim, a verdadeira virada não foi a queda da empresa, mas o momento em que ela percebeu que não precisava mais dela para existir. Agora me diz. Você acha que a Dira tomou a melhor decisão ao recusar voltar, mesmo com mais poder e dinheiro? Ou existia uma jogada ainda mais estratégica ali? Se você estivesse no lugar dela, teria ajudado a empresa mesmo depois de tudo?
Ou teria deixado o sistema colapsar sozinho? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se essa história te fez pensar diferente sobre trabalho, valor e reconhecimento, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder as próximas, porque a próxima pode te fazer enxergar algo que você ainda não percebeu.